Ninguém conseguiu se concentrar naquela manhã. Por sorte, não tinham prova, como filosofou André mais tarde. Se tivessem, teria sido um terror. Por mais que tentassem prestar atenção, o mistério das bergamotas desaparecidas continuava absorvendo todo o seu pensamento. Onde já se viu, justamente agora que tinham encontrado uma árvore repleta de frutas e sentido novamente aquele gostinho, elas sumiam também. E o pior era que continuavam sem ter ideia de como isso estava acontecendo. Estavam de volta ao início, a estaca zero. Esse é um dos trechos do livro O Sumiço das Bergamotas, um serial, digamos assim, se pudermos usar esse termo, livro recentemente lançado aqui em Caxias do Sul pela nossa colega jornalista, querida amiga, escritora, Maristela Deves, que retorna aqui ao Café com Letras uns anos depois. É uma honra tê-la conosco. Obrigada. Nesse novo livro eu trago de volta os personagens de uma obra anterior, do meu segundo livro, esse é o quinto, que são os irmãos Rafael e André e os amigos deles, o Saulo, o Alisson e o Leandro. É uma história, como você leu o trecho, uma história de mistério, de aventura também, voltada ao público infanto-juvenil. 10 a 13 anos aproximadamente. É o caso do buraco, mais especificamente, né? Que são retomados os personagens, na tentativa de fazer uma costura. E aí nós estamos tratando o caso do buraco, um livro de 2011 ainda, né? Exato, é um livro de 2011 que eu lancei, na época inspirada num caso real. E usando como personagens meus sobrinhos, André e Rafael, que tinham essa idade, agora já estão grandes. E eu resolvi continuar com esses personagens para retomar um pouco daquele estilo de livros que eu gostava de ler quando eu mesma era adolescente, criança e adolescente nos anos 80 e 90, que eram as séries com personagens comuns, heróis comuns, que eram meninos e meninas como os leitores. Que hoje se perdeu um pouco isso. A maioria dos livros que você vê nas livrarias voltados para esse público são livros com heróis com algum poder, ou são bruxos, ou são semideuses, ou algo do gênero. Teve o são lance muito distantes das crianças. O vampirismo também, exato, vampiros, lobisomens. Eu gosto desses livros também, mas eu lembro que eu me sentia muito mais próxima das histórias quando eu lia personagens parecidos comigo. Então é isso que eu quero apresentar, personagens semelhantes à gurizada que está lendo. Quando tu estiveste aqui no Café com Letras ainda em cenários antigos, isso vai fazer quase 4 anos, nós conversávamos sobre o teu livro da época, que era Uma Cidade Desassombrada. Aqui nós estamos lidando com um público infanto-juvenil. Lá era um público mais voltado para a criança mesmo, em que tu davas uma certa humanização, vida a fantasmas, tornando a convivência de crianças não com aquele temor, aquele pavor característico que geralmente até adultos têm com relação a fantasmas, né? Então não vem de hoje essa tua tentativa de aproximação entre personagens que talvez causassem uma reação um pouco ruim e que nas tuas histórias tem uma dimensão um pouco diferenciada. Até aqui no livro nós vamos ver isso quando meninos tomam contato, entre aspas, com bandidos, assume até um caráter cômico, né? Vamos dizer, aquele desenho animado em que você joga a bigorna, a massa, mas não necessariamente a pessoa foi morta ali, né? O que tem em comum, digamos assim, entre Uma Cidade Desassombrada, que era voltado ao público infantil, lançado em 2014, e O Sumiço das Bergamotas, é essa questão da criança como protagonista, como a criança corajosa, né? Que ele não tinha medo de fantasma, nesse aqui ele não vai ter medo de enfrentar os bandidos, ou seja, quem for que sumiu com as bergamotas. Então, essa coragem, esse protagonismo infantil, infanto-juvenil, que mostra um pouco como as crianças são realmente, porque as crianças em geral, elas não são medrosas ou bobinhas, elas gostam de fazer as coisas, elas têm pensamento próprio, e isso é um pouco que eu tento mostrar nos livros. E volta aquele cenário bem antigo, e eu te confesso que mesmo tendo uma infância em Porto Alegre, nas pracinhas nós tínhamos muito aquelas grandes árvores com as ameixas azedinhas e tal. Então a realidade de colher fruta no pé também, não sei como é que é hoje, mas era muito presente também no meu dia a dia nas pracinhas em Porto Alegre, digamos assim, e tu reproduzes muito isso. A criança quer ter a sensação de colher a fruta, né? Às vezes muito mais do que necessariamente comer, né? Exato. Nesse livro eles vão comer ou tentam, porque vão ter desaparecido as bergamotas no pomar da Tiana, eles se reúnem na pracinha. É um cenário
ou antigo das cidades atuais, ou um cenário de interior, porque eu sou de uma cidade de interior também, então ainda hoje se vive muito isso. Então tu pode ver que não tem nome, o cenário da história não é nomeada a cidade, poderia ser qualquer cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, por exemplo. E outro fator que eu gostaria de entrar na estrutura do texto. Quando eu falei serial, porque nós não temos um romance com aquela estrutura complexa, nós temos, na verdade, breves capítulos, spotzinhos. Como se nós fomos ver hoje em dia o lance da série, que as pessoas ficam lá, um dia assiste 2, 3 capítulos, outro dia assiste um só, outro dia vê a metade, sempre para de algum lugar e vai continuando. O teu livro propicia isso, né? Embora eu tenha lido aqui, como diz o gaúcho, de cabo a rabo para conseguir me preparar para o programa, o leitor que daqui a pouco não gosta de ficar tantas horas debruçado sobre o livro, ele pode dedicar cada serial por um dia, né, até completar a série inteira. Isso, são 25 capítulos, se eu não me engano. São capítulos curtos, também porque, como é um público infanto-juvenil, muita gente, tem alguns retorno de alguns leitores, como tu disse, sentar e não conseguir parar até o final, que é um grande elogio para mim. Mas a ideia é que cada capítulo pode interromper, pode voltar, e sempre tem um ganchinho para o seguinte, sempre no finalzinho para deixar curioso para o capítulo seguinte, para de preferência não largar o livro. Vou ler só mais um capítulo, mais um, e vai indo, né? E te influenciou mais o formato atual das séries? E aí nós temos os aplicativos, notadamente o Netflix tem influenciado bastante, mas desde os boxes em que as pessoas começaram a adquirir primeiramente, ainda das séries da TV a cabo, antes de surgirem esses aplicativos, ou ainda é aquela lógica tradicional do romance folhetim do século XIX, continua amanhã e tal. Ele ainda tem mais um pouco do folhetim, porque na verdade as séries, Netflix e outras, eles adaptaram esse antigo formato dos folhetins. Se for olhar em livros que para mim são referências, por exemplo, da série Vagalume, dos anos 80, 70, 80, eles também têm esse formato. Eles também têm capítulos divididos, terminam, sempre com ganchinho, sempre tu querer ler mais um pouco. Também formatos capítulos curtos, adequados à idade, e na verdade as séries adaptaram da literatura, né? E mesmo que nem todo um romance maior, muitas vezes não usa tanto, ou tu não percebe tanto que são capítulos maiores, mas é como dizer, na época dos folhetins mesmo, vem de lá. E a ideia do detalhamento da história, porque nós temos... na leitura, às vezes, parece o seguinte, que o enredo ele está sendo um tanto esticado para que seja melhor compreendido. Ou seja, tu não vai simplesmente dizer... o sujeito chegou aqui, sentou-se e tomou um café. Tu começa, não, ele estava pensando, seria uma boa ideia realmente sentar e tomar um café. Ele chegou, refletiu e viu se seria adequado servir-se. Então, há um exercício de provocar uma imersão do leitor. Ou seja, tu detalhas ao extremo cada cena. Vamos dizer, o sujeito que está lendo aqui está imaginando ali a cena do livro. Há um esforço muito grande nesse detalhamento. Né? Essa palavra que tu usou é a questão de cena, porque na literatura tu tem a cena e o sumário. O sumário é aquilo, fulano chegou e fez tal coisa. E a cena é tu mostrar a pessoa fazendo. Justamente porque daí quem está lendo vai imaginar aquilo ali. Ainda mais no mundo hoje tão audiovisual, com tantas opções, séries, TV, cinema, muita Netflix, as pessoas gostam de ver as coisas. Então, quando tu está lendo e tu consegue visualizar, o leitor, tu cativa melhor o leitor. Então, essa é a ideia, realmente mostrar, aquele de mostrar e não dizer, mostrar o que está acontecendo realmente. E entrando no momento clímax do livro, esse é um grande problema, que nós temos aqui um programa razoavelmente longo, em que nós não podemos contar o final da história. E, curiosamente, o teu enredo, porque embora seja um serial relativamente autônomo de um capítulo ao outro, ele possui um fio condutor. E na metade do livro, ele desvenda, vamos supor o seguinte, as bergamotas estão sumindo, por isso não é uma piada, elas de fato somem mesmo. E há quem as roube. E na metade do livro em diante começa a ser desvendado quem estaria roubando as bergamotas. E aí há um exercício que uns vão dizer que poderia ser jornalístico, de checagem
das fontes do que realmente está acontecendo, e outros poderiam dizer que é aquela investigação mesmo, em que você já descobriu, mas tem que provar. E alguns títulos exatamente dizem isso. Hora da comprovação, hora de ver se aconteceu de fato, juntando as provas, né? Então tem muito disso no livro, né? Eles têm, os meninos, eles têm uma ideia do que está acontecendo, surge uma pista no meio do caminho, depois de várias pistas falsas de um querer acusar o fulano ou o ciclano porque são desafetos. Eu acho que quem está comendo é o fulaninho lá da sexta série, porque ele é muito guloso. Não sei o quê. Daí eles chegam a uma pista real. E eles imaginam que pode ser, mas eles, como se dissesse, eles têm que provar, eles têm que ver se é isso. E mesmo assim, tá acontecendo isso com as bergamotas, mas como que foi? Que tu vai ver que como que eles realmente roubaram as bergamotas aparece lá no penúltimo capítulo, mais ou menos. A forma como essas bergamotas foram tiradas. Porque tem um capítulo, uma parte que diz assim, não sobrou nenhuma para salvar a história, não sobrou nenhuma bergamota mesmo. E não tem nem cascas, não tem nada no lugar. Não foi alguém que foi lá na árvore e comeu. O que houve com essas? Então, evolui para ali, mas tudo tem isso. outras A ideia é não deixar nenhuma pontinha solta, resolver todos esses detalhezinhos. Porque eu não posso dizer que não tinha casca do chão e depois tem que explicar como elas sumiram de lá sem isso acontecer, sabe? Então a ideia é fechar todas essas pontinhas até o final do livro. Eu citei no início do programa, e nós estamos evoluindo de acordo com o enredo do livro. Quando há, por exemplo, cenas de um adulto armado em relação a uma criança, tu conseguiste, digamos, tirar o peso que uma cena dessas teria num romance que talvez fosse mais realista, mais, como é que eu vou te explicar, mais factual. Aqui há tentativa de dar um tom mais jocoso, mais divertido, não digo transformar em uma piada, a gente vê que é uma história que tem uma certa realidade. Só que aquilo é encarado de uma forma um tanto divertida e a própria punição, ela não é tão pesada assim. Como que funciona para atenuar a carga que possa funcionar de um adulto armado em relação a uma criança, de modo que fique ali o recado, olha, não devemos roubar aquilo que não é nosso e ao mesmo tempo não impactar tanto, olha, um sujeito com uma arma tentando matar uma criança. A ideia, na verdade, não foi nem o passar recado, sabe? Foi contar uma história mesmo. E eu acho que essa questão, essa atenuação, ela surgiu meio que naturalmente de leituras que eu já fiz, que eu sempre fui uma grande leitora de livros de aventura e de mistério. Se tu pegar na série Vagalume, os livros antigos, pelo menos, tipo, 90% era esse estilo de história, era uma espécie de policial juvenil, tinha bandido, tinha arma, e não perdia esse tom lúdico, mesmo assim, sabe? Então, eu acho que dessa própria carga de leituras que eu tenho, desse tipo de livro para esse público, que isso acaba surgindo naturalmente. É óbvio que numa história infanto-juvenil eu não vou começar a matar personagens, por exemplo, como no meu primeiro livro, A Culpa dos Teus Pais, que tem vários assassinatos. Então isso aí não aparece. Tem um contato, uma questão mais perigosa, mas sempre, razoavelmente, não tão forte como seria num romance para adultos, mas é uma coisa que vem naturalmente. Sim, nós vamos, aí voltamos àquela ideia dos Looney Tunes lá, do Pernalonga, enfim, que cai a bigorna, a massa, daqui a pouco o corpo se restabelece e está tudo certo ali, né? Sim. Não tem maiores problemas. Mas como nós sempre fizemos aqui no Café com Letras, sem perder o fio da meada, digamos assim, vamos dar uma pausa na abordagem desse grande serial do qual estamos tratando, O Sumiço das Bergamotas, da jornalista Maristela Deves, e vamos chamar a vinheta com as dicas do autor. Roda aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui, citando novamente Maristela Deves, jornalista, autora do livro Sumiço das Bergamotas. Vou te pedir, Maristela, que tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento dicas, sugestões, podem ser clássicos, lançamentos, obras, enfim, leituras que por um motivo ou outro tu acredites que quem está nos acompanhando deveria ir atrás e também diversificar a sua gama de leitura.
Bom, a minha primeira dica é um livro que está sendo lançado essa semana, de uma autora caxiense, vai ser lançado na quinta-feira, final da tarde, na Galeria Municipal de Artes, que é o livro A Saga do Guerreiro Chavante, da escritora Lourdes Curra. É baseado numa história real de um índio mato-grossense, que inclusive vai estar aqui no lançamento. Que legal. E outro, já que eu estava falando de séries dos anos 80, eu acho que sempre vale voltar àqueles livros de autores que fizeram sucesso na série Vagalume, que tu ainda encontra nas livrarias, livros de Luiz Puntel, livros do Marcos Rey, por exemplo, O Mistério dos 5 Estrelas, que é mais ou menos no estilo desse aqui, que é um clássico da literatura infanto-juvenil de mistério, Um Cadáver Ouve Rádio, também, que até tem uma morte, mas a morte é antes da história começar, Um Cadáver Ouve Rádio, Mistério dos 5 Estrelas, O Rapto do Garoto de Ouro. Esses três do Marcos Rey são excelentes dicas para o público dessa idade. Maristela, e retornando ao teu livro, nós não podemos contar o final, então nós estamos aqui basicamente estaqueados, aqui, bloqueados na continuidade da abordagem do enredo. Mas ainda assim, tu citaste ali que não quiseste te ater a uma cidade em específico. Como é que foi a caracterização de espaço, que é algo que influencia muito no entendimento do leitor? Uma coisa que eu sempre faço para criar ficção é a partir de alguma coisa real. Nesse caso, não teve o Sumiço das Bergamotas. Você vê que meu pai leu e disse assim, mas teve o Sumiço das Laranjas lá do meu pomar há um tempo atrás. Pois é, talvez isso estava no meu inconsciente. Mas assim como eu me baseei em personagens reais, eu me baseei também num cenário real, que é a minha cidade natal, Pirapó, na região das Missões, que é uma cidadezinha pequena e tem mais ou menos essa geografia. A tia Ana da história, que é onde eu sou meu pomar pela primeira vez, realmente existe, era onde eu ia comer bergamota depois da aula, quando eu era criança. Então, eu imaginando o caminho da minha casa até lá, o caminho da escola, a localização da pracinha. Então, mais ou menos baseado nesse cenário real, eu fui montando o cenário da história. Mas, como eu disse, o não ter nome favorece de poder ser qualquer cidade. Mas para minha montagem, para a estrutura da história, eu me baseei nessa minha cidade natal. Outro fator que existe, eu tinha citado ali quando... praticamente desvendado quem está roubando as bergamotas, mas tu fazes toda uma volta no sentido de comprovações. Isso tem muito da parte do jornalismo ou também aquelas situações em que, por exemplo, nós estávamos citando autores clássicos, os livros do Georges Simenon, que é um clássico do romance policial com o inspetor Maigret. O Georges Simenon é belga, se eu não escreve francês. Belga, se eu não estou enganado. E eles faziam isso também, eles já davam, digamos assim... Uma pista. Eles iam antecipando o final, quase que ligado ao fato, mas depois a graça estava em toda a volta para entender as etapas de comprovação, aquela investigação policial mesmo. E que daí eu fiz questão de citar a costura que tu fazes do exercício jornalístico de checagem e da própria dinâmica de uma investigação padrão. E inclusive, a partir dali, porque até a metade do livro, até que eles começam a ter essa pista de onde as bergamotas estão, está tudo relativamente tranquilo. Eles estão indignados porque as bergamotas sumiram, não conseguem pensar em viver sem, mas não teve perigo até aí. Aí quando eles... deve ser fulano, deve ser as bergamotas estão sumindo por isso. Aí quando eles vão realmente investigar a fundo, aí que começa a parte perigosa da história. Aí começa a emoção, digamos assim, real. Então tem até para ter essa parte mais suspense, assim, que tenha todo esse desenvolvimento. Como é que tem sido o teu retorno de público? Já faz o quê? Acho que um mês e pouco que tu lançaste esse livro. Isso. A propósito, um detalhe que eu não citei. Foi programado porque o livro está sendo lançado num período em que começam a ter bergamotas no supermercado. Isso chamou a atenção semana passada, já se vê, até há pouco tempo não tinha. Então o teu livro foi lançado num período em que começa, digamos assim, a safra da bergamota para o grande público. Claro que plantar, colher é antes, mas que as pessoas começam a encontrar em supermercados e fruteiras é agora. Exato, até no lançamento a gente tinha bergamota, tinha suco, tinha docinhos de bergamota, que não seria possível se não fosse na época. Mas do retorno de público, tu me perguntaste, está sendo bom, já tenho 1, 2, 3, 4 escolas que devem trabalhar o livro, daqui de Paraí.
daqui de Caxias. Primeiro vou aqui de Caxias, na Escola Rosário São Francisco, agora no final do mês. Não, no início de julho. Aí tem uma outra escola na metade de julho. Tenho já para setembro, para agosto e para setembro, programadas. E no segundo semestre também, eu ainda não sei a data, vou para essa minha cidade natal, que serviu de cenário, vou ir lá também, dentro do Autor Presente, nas missões. Daí falar desse e dos outros livros também. Tu falas em não dar um recado, mas ainda assim tem algumas morais da história. Isso é sempre caro para quando se trata principalmente com o público infanto-juvenil. Cuidar para não tirar proveito a qualquer custo, respeitar e não roubar as coisas. As crianças, de modo geral, se importam também de promover uma certa justiça ali. Então, há componentes éticos interessantes aí que podem ser trabalhados, né? Com certeza. Até estava conversando com uma professora que vai trabalhar esse livro de Flores da Cunha, eu esqueci de citar, que eu não lembro agora a data, acho que é setembro também. E já estava mostrando a relação de itens que ela colocou, a questão da amizade. Isso aí. A questão da convivência com a família, que tem a tia, por exemplo, que eles gostam de visitar, de ir lá. São vários elementos assim que eu tento tratar, não é de modo para não ser didático, porque entrando no didatismo, não queria ser uma coisa que acaba ficando chato, mas que podem ser trabalhados a partir da história. Até a questão da tecnologia que você citou antes, eles pesquisam, a investigação deles inclui a pesquisa na internet. Mas, ao mesmo tempo, os personagens, por exemplo, são crianças que brincam, que se encontram com os amigos, que andam de bicicleta, que vão na casa das tias, que comem frutas do pomar. Então, tem um pouco dessa coisa da vivência ao ar livre, por exemplo, da vivência real, de sair um pouco da internet também, que às vezes pode ser até uma dica para as crianças de hoje, assim, olha, tem vida lá fora, não é só nas redes sociais, sabe? Então, isso também é uma coisa que alguns professores podem trabalhar. Ou seja, tu te propões a dar alguns recados, mas não é uma perspectiva moralista. Exatamente. Eu acho que é essa a tua preocupação. Quando tu disseste ali, não é necessariamente um recado, né? Exato, acho que tu não quer que os livros soem moralistas, é isso, né? Exato, não é um ensinar, porque isso já é uma coisa meio que do passado. Parece forçado, assim. né? Parece forçado, tu ensinar uma moral da história. Mas sempre se pode deduzir alguma coisa, sempre se pode. Qualquer livro bem escrito tu consegue trabalhar muita coisa. Até o pessoal citava aí o grande retorno dos álbuns de figurinhas da Copa do Mundo agora, né? Em que muitas crianças, como tu falaste, acabaram se distanciando do universo virtual para viver aquela ideia dos encontros, de trocar figurinha e tal. Tem muito disso, né? Exato, porque hoje em dia a gente brinca até que as crianças já nascem com o tablet na mão. Então ela já fica, isso é bom para o desenvolvimento intelectual também, mas tu não pode esquecer a convivência. E isso é uma coisa muito forte nos livros. Tanto no caso do Buraco, como nesse aqui, como nos meus outros livros, de fazer as crianças principalmente, conviverem com outras crianças e verem coisas fora do virtual, coisas reais. Maristela, eu quero te agradecer imensamente pelo bate-papo. Eu fiz o possível aqui para não dar spoiler e não contar o final. Nós ficamos aqui provocando o pessoal e cercando o serial, digamos assim. Agora fica a critério das pessoas entenderem realmente como que se encerrou essa história aqui. Então fica um espaço para que tu toque num ponto que não abordamos até aqui, ou faça algum convite para uma próxima iniciativa, envolvendo o livro, enfim, o espaço é teu. Bom, eu espero, em primeiro lugar, ter despertado, com esse cercamento que a gente fez, despertado a curiosidade de quem está nos vendo, despertado a curiosidade dos leitores, que queiram realmente ler o livro, tanto em escolas como pais também, ou convite também para os pais, que incentivem os seus filhos a lerem mais, sejam meus livros, sejam outros livros, mas que você tem essa convivência porque lendo tu consegue imaginar, tu aprende coisas, mas não só isso, você consegue se colocar no lugar de outras pessoas. E isso é um aprendizado muito importante. Uma coisa que tu não vai ter olhando talvez televisão, olhando Netflix. A imaginação, despertar a imaginação também. Isso é uma coisa muito importante que os livros trazem. Então fica o convite para conhecerem o Sumiço das Bergamotas. O Sumiço das Bergamotas, que tem aqui também a propósito atrás das tuas páginas, então isso. Não tem como o sujeito não encontrar. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Acabamos de conversar então com a jornalista e escritora Maristela Deves, ela que nos brindou aqui com a obra O Sumiço das Bergamotas, dica de leitura da edição do Café com Letras desta semana. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.